Olá, amigos e amigas. Hoje eu vou falar sobre o porquê de nós brasileiros termos que nos expor ao ridículo, ao vexame de termos como opção de voto para a presidência da República duas pessoas completamente despreparadas, desqualificadas, embora tenham, entre aspas, experiência anterior, não necessariamente pelo simples fato de terem ocupado ou estar ocupando o cargo de presidente, isso não os qualifica, porque se fossem contratados de uma empresa privada, ambos seriam demitidos por justa causa, por incompetência, desídia e uma série de outras faltas previstas no caso específico da iniciativa privada no artigo 482 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Se fossem meus funcionários, esses dois, tanto o ex-presidiário quanto o atual ocupante da cadeira, seriam demitidos por justa causa, por incompetência e N outros fatores, como eu já disse antes. E por que nós temos que aturar tipos como eles como candidatos à presidência, ao cargo máximo da República num regime democrático? Porque, infelizmente, a lei, a Constituição permite. Ela não estabelece critérios mínimos de reputação, de competência, de preparo, de experiência, de formação. Não estabelece. Eu mesmo já fiz um projeto de lei para que todos os candidatos a cargos eletivos, de vereador a presidente da República, passando por deputado federal, deputado distrital, deputado estadual, governador, prefeito, senador, bem como os seus respectivos indicados, os indicados e nomeados para cargos de direção em estatais, em autarquias, em secretarias, em ministérios, também atendessem ou venham a atender os mesmos pré-requisitos, que seria formação superior com registro, vejam bem, com registro ativo no órgão da classe ao qual pertençam. Por exemplo, se for um indivíduo formado em direito, tem que ter o registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil. Se for um indivíduo formado em medicina, tem que ter o registro ativo no Conselho Regional de Medicina, o CRM, e assim por diante. Porque existe uma máxima que diz que o estudo, sobretudo a formação de nível superior, abre a mente das pessoas. E sem qualquer preconceito, as pessoas que preferiram parar de estudar antes ou não puderam estudar além do ensino médio, além do ensino fundamental, é fundamental que as pessoas que vão ou irão ou pretendem ocupar cargos de nível político, desses que eu já citei, que tenham realmente preparo, porque só assim conseguirão fazer um bom trabalho. Só assim poderão levar alguma coisa em vez de buscar, como é o que acontece com a maioria. Vai com a cesta vazia para buscar salários altos, verbas de gabinete gigantescas, e uma parcela significativa dessa gente, infelizmente, além de não levar nada e nem se esforçar para fazer um mínimo de coisas razoáveis em benefício da República, do país, dos cidadãos, das cidadãs, das pessoas, ainda montam um esquema de corrupção, rachadinha, funcionário fantasma, superfaturamento, propina. Então, tudo isso que nós vemos e ouvimos diária e diuturnamente nos noticiários do nosso país. E é tudo verdade, por mais que o indivíduo amanhã ou depois seja
absolvido, entre aspas, por prescrição do crime, na realidade ele foi protegido. Algum indicado dele, lá dentro do País das Maravilhas, digamos assim, alguma fada madrinha, para retribuir, ou por simples simpatia, ou para retribuir algum favor recebido, ou uma indicação, acaba anulando a condenação do cidadão, mesmo que ele seja ladrão. Isso é muito triste, e isso, infelizmente, o habilita para ele se candidatar novamente e debochar da nossa cara, debochar da justiça, debochar do mundo inteiro, debochar até de pessoas de outros países, que não entendem como que um país igual ao Brasil, que já foi a 7ª economia do mundo, hoje é 13ª, se tolera ex-presidiário como candidato à presidência ou a qualquer cargo. Não me refiro só à presidência. Nós já tivemos aqui um prefeito lá de uma cidade de Minas Gerais, em Unai, ele estava preso por desvio de dinheiro público e foi eleito. Vejam bem a incoerência. Aí é culpa das pessoas. Aí é culpa dos eleitores desse cara, do curral eleitoral dele. Enfim, isso é muito triste, é vergonhoso. Então, só reforçando, o principal motivo desse vídeo é justamente para deixar claro que, infelizmente, hoje nós temos que aturar esses caras aí como candidatos. E vejam só a ironia do destino, ou a ironia da vida, ou o escárnio que é esse tipo de coisa. Os dois mais bem cotados nas pesquisas de intenção de voto para o cargo de presidência, eles são, não dá para dizer que são semi-analfabetos, mas comparando com o estudo regular, de quem estuda bastante, como nós estudamos, eles não têm o ensino médio. O capitão foi expulso, foi preso por indisciplina e depois foi expulso do... O capitão, como eu já disse em vídeos anteriores, dentro da hierarquia do exército, é o 4º nível. Antes dele vem o soldado raso, depois vem o sargento, depois vem o tenente e depois o capitão. Só que acima dele tem 5, 6 níveis. Aí tem o tenente-coronel, tem o major, o coronel propriamente dito, o general, e parece que eu esqueci um dos cargos aí, mas enfim, não vem ao caso também. Mas enfim, o cara não tem, profissionalmente falando, na carreira com a qual ele se identifica, dado o número de coronéis e generais que ele convidou para o governo dele, e principalmente porque quando houve a reforma da Previdência, ele excluiu de qualquer tipo de prejuízo, digamos assim, de qualquer tipo de alteração, a carreira dos militares. Contra todo o resto da população, toda a massa de trabalhadores, as regras endureceram para efeito de aposentadoria. E para os militares ele favoreceu. E ele foi além. Antes da promulgação da lei, ele ainda promoveu, sugeriu e conseguiu a promoção, ainda que extemporaneamente, de centenas, talvez milhares de militares, ainda que estivessem na reserva, para ganharem mais depois de aposentados, com dinheiro público, evidentemente. Nada contra os militares, mas fica bem claro que esse indivíduo ele tem um caso mal resolvido aí com o regime militar, e ele deveria procurar ajuda profissional, psicológica, psiquiátrica, para resolver isso aí. Até porque ele foi além disso. Usando o dinheiro público também, ele criou aí um vale leite condensado para essa classe de militares. Segundo as más línguas, não sei se procede, também não veio ao caso,
mas está circulando as notícias aí durante a campanha política, que o sujeito distribuiu, além do leite condensado, prótese peniana para os amigos dentro do exército e Viagra, o estimulante sexual masculino. Então, ou não é um caso sexualmente mal resolvido que o sujeito tem ou se não for sexualmente, é socialmente mal resolvido que o sujeito tem com o coturno. Enfim. E o resto do povo que se lasque. Esse o sujeito que está ocupando o cargo da presidência hoje. E nós somos reféns desses dois. Nós somos reféns da escolha equivocada das pessoas desinformadas ou que fazem parte de um grupo de fanáticos, como eu já disse antes em outros vídeos, que não conseguem enxergar nada além dos seus ídolos, os mitos. Para quem não sabe, mito é mentira, é enganação, é embuste. Eu gosto de falar isso. É esclarecedor para quem tem um mínimo de inteligência. Mito é uma farsa, é uma falácia. É um ledo engano, é um engodo. Enfim, é isso que é mito. E tá aí, temos um engodo na presidência e outro engodo querendo entrar. O ex-presidiário, que também é um mito, é uma farsa, é uma falácia. Se passa por salvador da pátria, mas na realidade as intenções dele já ficaram bem claras nos diversos processos que ele respondeu por corrupção ativa, passiva, enriquecimento ilícito, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, peculato e assim por diante. A lista é grande, eu vou parar por aqui porque estou cansando, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha. Lembrando, a notícia boa é que isso pode mudar, só que nós vamos ter que alterar a Constituição. Só que para que nós possamos alterar a Constituição, nós temos que trocar também a legião de puxa-saco, bajulador e de deputados federais e senadores que esses dois têm lá dentro do Congresso e do Senado. Se a gente não trocar aqueles caras lá e não trocar esses de cá, a coisa só vai piorar. Mas poderia melhorar se a gente, correto, optasse por votar. Tá bom? Um abraço. Forcei a rima, mas ficou legal também. Desculpa aí. Então, como eu estava dizendo, dê um like, dê um joinha se gostou, compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Inscreva-se, por favor, no meu canal, peço novamente. Um grande abraço, gratidão eterna e tchau. Até mais.